Meu nome é Murilo Santana, sou mestre maçom, faço parte do Grande Oriente do Brasil e você está entre colunas. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre as perguntas mais feitas às inteligências artificiais sobre a maçonaria. A primeira pergunta mais feita nas inteligências artificiais sobre a maçonaria, num primeiro momento, confesso que me tirou uma certa gargalhada. Mas depois, refletindo um pouquinho, eu percebi, essa é a visão que eu tenho sobre a maçonaria, porque eu vivo de fato a maçonaria. Mas a gigantesca maioria da população não vive a maçonaria. E é fato que hoje estamos tendo uma enxurrada de intelectuais conhecedores da maçonaria falando, o que eu poderia dizer? Bobagem por aí sobre a maçonaria. Então eu entendi que essa pergunta é uma pergunta muito importante e que deve ser esclarecida. A pergunta é: a maçonaria é do bem ou é do mal? Como já disse antes, no primeiro momento essa pergunta me soa engraçada. Mas para quem não conhece a maçonaria, é uma pergunta sincera e exige uma explicação. Porque tem um fato que não podemos negar. A maçonaria é rodeada de mitos, de teorias conspiratórias e informações equivocadas que circulam livremente pela internet. Por isso, nessa série especial, vou responder as 10 perguntas mais realizadas nas inteligências artificiais sobre a maçonaria. É claro que se essa é a pergunta mais feita nas inteligências artificiais, significa que milhões de pessoas têm dúvida a respeito e pesquisam sobre o tema. Algumas surgem da curiosidade, outras do desconhecimento. Algumas são alimentadas por boatos, teorias conspiratórias que circulam livremente pela internet, como já dito. Mas antes de responder, precisamos refletir sobre a própria pergunta. Quando alguém pergunta se algo é do bem ou do mal, normalmente espera uma resposta simples, monossilábica, mas o mundo raramente funciona dessa forma. A mesma pergunta poderia ser feita sobre política. A política é do bem ou é do mal? Poderia ser feita sobre religião. A religião é do bem ou é do mal? Sobre a ciência, sobre a internet, sobre o dinheiro. Nenhuma dessas coisas possui uma natureza moral própria. Tudo depende do uso que as pessoas fazem dela. A maçonaria não é uma religião, não é um partido político, não é uma empresa, não é um governo paralelo. A maçonaria é uma fraternidade iniciática que utiliza símbolos, alegorias e ensinamentos filosóficos para promover o aperfeiçoamento moral e intelectual de seus membros. O seu principal objetivo é transformar homens bons em homens ainda melhores. Melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores cidadãos, melhores seres humanos. As pessoas fazem essa pergunta porque não conhecem a maçonaria por experiência própria. Conhece através de vídeos na internet, sites sensacionalistas, podcasts, publicações de grupo, pessoas que possuem divergência religiosa ou ideológica, ou simplesmente por ouvir dizer. Existe uma regra simples: quando não conhecemos algo, tendemos a preenchê-lo com a imaginação. Foi assim com os templários, foi assim com as sociedades antigas, foi assim com diversas religiões ao longo da história e ainda é. E também, obviamente, isso acontece com a maçonaria. Mas existe uma forma muito simples de analisar essa questão. Observe os valores ensinados pela maçonaria: fraternidade, honestidade, justiça, respeito, caridade, busca pelo conhecimento, amor à família,
respeito à lei, combate aos vícios, aperfeiçoamento pessoal. Então pergunto a você, qual desses valores pode ser considerado maligno? Ah, mas existiram maçons que erraram? Claro! E aqui precisamos ser honestos. A maçonaria não transforma ninguém em santo. Ela produz seres humanos. Ela não produz seres humanos perfeitos. Existiram maçons que fizeram coisas extraordinárias. Existiram maçons que cometeram erros gravíssimos. Porque antes de sermos maçons, somos seres humanos. Julgar uma instituição pelo erro individual de algum dos seus membros seria como julgar toda a medicina porque algum médico foi desonesto, toda a religião por causa de um religioso corrupto. Certamente a resposta mais interessante para essa pergunta seja esta. A maçonaria parte do princípio que todos possuímos imperfeições. Todos nós carregamos virtudes, defeitos. Por isso ela utiliza a alegoria da pedra bruta, a pedra que não nasce pronta. Ela precisa ser trabalhada, lapidada, polida. O verdadeiro combate da maçonaria não é contra o inimigo externo, é contra os defeitos que carregamos dentro de nós mesmos. O orgulho, a vaidade, o ego, a intolerância, a ignorância, o preconceito. Então, se a maçonaria é do bem ou do mal, a resposta é simples. A maçonaria ensina valores que a humanidade considera virtuosa há milhares de anos, mas ela não substitui a consciência individual. Ela oferece ferramentas. O que cada homem fará com essas ferramentas dependerá exclusivamente dele, porque a pergunta correta não é se a maçonaria é do bem ou do mal. A pergunta correta talvez seja: ela torna seus membros pessoas melhores do que eram antes? E essa é uma resposta que cada maçom deve demonstrar, não com palavras, mas com atitudes. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Meu nome é Murilo Santana e você está entre colunas. Nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado!